Oiê, vamos falar de verbo? Então, assim, o que eu quero começar é explicando como que os verbos funcionam na linha do tempo, tá? Eu acho que é bem importante a gente entender isso, porque cada tempo verbal passa uma ideia. Então, não é só simplesmente presente, passado e futuro. Eu tenho 3 tipos de passado e várias situações de futuro. Então, entender bem certinho a diferença entre eles vai te permitir uma melhor escolha de como construir sua frase, que a pessoa te entenda melhor, porque às vezes você quer falar de algo que aconteceu e morreu, tipo no sentido de não importa mais, já aconteceu, mas se você errar o tempo verbal, a pessoa vai achar que aquilo ainda é importante para você. Então, essa é a minha intenção com esse vídeo. E não cabe no Instagram. E eu também tentei, assim, começar um formato novo. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo mais longo. Então, agradeço comentários e feedbacks, tá? E vamos lá, vamos ver como que sai essa primeira aula, digamos assim. Essa é a primeira aula. Então, vamos lá. Linha do tempo, tá? Eu vou começar do passado lá, o mais distante de todos. Nesse caso, a gente vai falar do passado plusquamperfect, que é o mais que perfeito. É algo que aconteceu antes de outro evento no passado, tá? Então, por exemplo, você morou no Brasil por muito tempo antes de se mudar para a Suécia. Vamos combinar que mudar para a Suécia já foi algo que já é algo no passado? Porque você já está aqui, senão você não estaria estudando sueco? Então, por isso que é algo lá atrás, tá? Esse passado lá atrás. Então, por exemplo, jag hade bott i Brasilien i många år innan jag flyttade till Sverige. Jag hade bott, passado plusquamperfect, hade mais supino. Innan jag flyttade till Sverige. Jag flyttade já é passado, tá? Então, esse passado bem distante e que acabou, que não importa mais, foi uma situação que aconteceu na sua vida e ficou lá atrás, é hade mais supino, tá? Então, um exemplo simples agora. Eu tinha escrito um livro. Jag hade skrivit en bok. Tá, eu tinha escrito um livro quando eu morava no Brasil, eu tinha escrito um livro quando eu era jovem, nesse sentido, tá bom? Depois disso, a gente vai falar do passado, não passado simples, mas é o passado que acabou. O passado que não importa se foi lá atrás, se foi um passado recente, é só algo do passado. Então, eu escrevi um livro, não importa quando, eu escrevi um livro. Isso é passado, ou passado simples, digamos assim, né? E aí, nesse caso, você vai usar o pretérito. Lembra que quando a gente conjuga verbo, eu tenho presente, imperativo, pretérito, supinum e infinitivo? Então, você vai usar aqui o pretérito, tá? Eu escrevi, jag skrev um livro. Jag flyttade till Sverige. Você pode colocar nessa questão quando você mudou para a Suécia. Jag flyttade till Sverige för 2 år sedan. Você se mudou para a Suécia há 2 anos. Então, esse é o passado. Você pode explicar quando aconteceu ou você só fala que você escreveu um livro. Jag skrev en bok. Pretérito, tá? Tá entendendo até aqui? Vai comentando aí, tá? Depois, você vai falar de um passado que ainda tem relevância no presente. E é por isso que você não pode confundir, porque se você usar o tempo errado, a pessoa vai achar que, opa, mas tá acontecendo ainda tá impactando, foi só uma situação que aconteceu lá atrás, ou não, entendeu? Essa é a confusão que a escolha do tempo verbal errado pode causar na sua vida. Então,
Se é algo que começou no passado, que aconteceu no passado, mas ainda é importante para você, ainda tem uma consequência nesse momento presente, aí você vai falar de perfect, que é o had mais supino. Então, no nosso exemplo do livro, você vai falar your har skrivit en bok. É como se fosse o eu tinha escrito um livro. Tá, mas eu tinha escrito um livro e, entendeu? Você precisa de uma consequência. É nesse sentido. Em português, a gente chama de pretérito perfeito, que é o que aconteceu e ainda tem relevância. Por exemplo, jag har lärt mig svenska. Jag har lärt mig svenska. Eu tenho aprendido sueco. Você também pode falar que você começou a fazer uma aula, é algo que começou no passado, mas ainda está em andamento. Então, eu comecei a estudar sueco. Entende essa diferença? Então, de novo, vou insistir para deixar bem claro. Hade mais supinum, algo que aconteceu lá atrás, antes de mudar para a Suécia, passado do passado. Perfect, har mais supinum, algo que aconteceu no passado, começou no passado, mas ainda, de alguma forma, tem uma consequência, uma relevância para o presente, tá? Se tiver dúvida sobre isso, gente, me avisa, tá? Quando a gente tá falando de tempos verbais, lá na conjugação, aqui a gente só tá usando pretérito e supinum, porque o script é o mesmo, tanto pro perfect quanto pro pluscuamperfect. Só que você precisa saber a diferença do had e do had. E é essa, o had lá atrás, o har passado, mas tá acontecendo ainda, tá? 10 minutos de vídeo, respira, vamos lá, que a gente terminou o passado. Agora a gente vai falar de presente. Então, o presente, você já sabe, é o nutid, né? Algo que está acontecendo agora. Jag skriver en bok. Eu escrevo um livro. Nesse caso, você pode falar, ó, jag bor i Sverige. Coisas que estão acontecendo. E aí, o que acontece? Então, presente é o mais simples de todos, é puro e simples. Verbos terminados normalmente em R. E aí, você vai usar o presente também para designar o futuro. Esse é um uso do futuro. Então, vamos pensar assim, ó. Passado foi, presente foi, agora a gente vai começar a falar de futuro, tá? Então, como funciona o futuro? O futuro tem várias formas. A primeira delas aqui, ó, na nossa linha do tempo, tá? A primeira delas é o presente, quer dizer, é o futuro com presente, mais tidsadverbial. O que isso significa? Que você vai falar uma frase no presente, mas você vai dizer quando isso vai acontecer. Jag har lektionen imorgon. Jag har vattenjimpa imorgon. Então, é presente, eu tenho algo amanhã. Eu tenho algo próxima semana. Eu faço aniversário todos os anos. Essas coisas que você tem uma data ou que são frequentes na sua vida, acontecem todo ano, todo dia. Eu trabalho varje dag, eu estudo varje dag. Esse é o futuro com presente, tá? Então, ele é um futuro que, basicamente, ele é certo que vai acontecer, ele é um hábito, ele é algo que acontece várias vezes por ano, várias vezes na sua vida, tá? Esse é o primeiro futuro. Ficou claro até aqui? Vou repetir. Futuro com presente mais tidsadverbial significa presente mais uma data, um período de tempo definido, tidsadverbial, significa algo que é um hábito, algo que acontece todos os anos, todos os dias, todas as semanas. Isso é futuro, tá?
Eu vou para aula todos os dias. Eu trabalho todos os dias. É futuro. Aí, agora respira. Respira você daí e eu daqui, porque agora vem o futuro com ska, tänker e comerá, tá? Nesse caso, gente, como que vai funcionar aqui? Eu tenho eu vou usar, então, futuro mais infinitivo. E aí, são essas 3 partículas de futuro, tá? Então, o ska, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do escrever o livro. Jag ska skriva en bok. Então, ele tá usando o ska para determinar um futuro e mais o infinitivo. Então, você tem que voltar lá nos tempos verbais, ver como é que é o verbo no infinitivo, porque você vai precisar dele para as próximas situações de futuro, tá? Quando você vai utilizar o ska, você tem um plano concreto, você tem uma decisão. Jag ska köpa ett hus nästa år. Jag ska köpa ett hus. Não precisa colocar o quando também, se você não quiser. Você tem um plano, tá decidido. Agora, se você tem dinheiro para comprar a casa, se você já sabe que casa que vai ser, não necessariamente isso precisa estar decidido, tá? Mas o seu plano de comprar uma casa ano que vem, tá? Isso já tá decidido. Isso já é um futuro. Aí você tem, então, esse é o segundo futuro, né? O ska mais infinitivo. Daí você tem o tänker mais infinitivo. O tänker, ele é uma situação de, como é que eu posso dizer? De intenção pessoal. Algo que você tá pensando em fazer. Jag tänker leta efter ett hus i Göteborg. Eu pretendo procurar uma casa em Gotemburgo. Então, ele é um pouco diferente do ska. Porque o ska, ele é um plano. Você decidiu que você vai fazer aquilo. O tänker, você tem uma intenção de fazer, tá? Essa é a principal diferença entre os dois. E aí vem o comerá mais infinitivo. O comerá mais infinitivo é algo que provavelmente vai acontecer. É uma prognose, como diz minha professora. Então, sei lá, como é que é a frase aqui? Bostadspriserna kommer att stiga, så det är bäst att köpa snart. Os preços das casas vão subir, então é melhor eu comprar logo. Jag kommer att skriva en bok. Eu estou pensando em escrever um livro. Talvez eu escreva um livro, sabe? Talvez não seja um bom exemplo, mas det kommer att regna. Pode ser que chova, tem nuvens no céu, então det kommer att regna. Entendeu essa diferença? De novo, futuro com presente e tidsadverbial, algo que acontece com frequência. Todo ano, todo dia. Ska mais infinitivo, um plano concreto, uma decisão. Eu vou fazer isso. O tänker mais... Eu vou viajar, por exemplo. O tänker mais infinitivo, eu tô pensando em viajar. E o comerá, algo que provavelmente vai acontecer com base nas circunstâncias atuais. Então, se eu continuar com o meu emprego, jag kommer att resa nästa år, tá? Se tudo continuar assim, eu vou vir a viajar ano que vem. Essa é a principal diferença desses casos de futuro, tá? Tá claro? Depois disso, não acabou ainda. Depois disso, a gente tem o futuro perfect, que é algo que terá acontecido antes de um ponto no futuro. E aqui, então, assim, vamos pensar numa situação. Sabe aquele caso de... Até que algo aconteça, isso já aconteceu? Até o bolo ficar pronto, o café já tá passado? Então, assim, algo que
vai acontecer no futuro antes de uma outra ação no futuro. Nesse caso, e aqui a gente já tá falando de um nível de sueco bem mais avançado, então se você não quer misturar as coisas, para por aqui, tá? Porque daqui pra frente é bem mais avançado. Voltando. Então, essa situação é isso, é um ponto de futuro que vai acontecer antes de algo, tá? E aí você vai usar o ska ou o komerat, mais o ró, mais o supino. Tá? Então, aí, aqui, a coisa já pega um pouquinho. Deixa eu até puxar aqui meu exemplo pra vocês. Ah, não tá aqui. Mas, enfim. Depois dele, vem as condicionais. Também mais avançado. E aí, eu tenho 2 condicionais em sueco. A primeira é de algo que acontecerá sobre certas condições, que é o skulle mais infinitivo. E o skulle skriva en bok. Eu escreveria um livro se eu tivesse tempo. Eu escreveria um livro se a minha história de vida fosse muito boa. Entendeu? É uma condição. E eu tenho a segunda condicional, que é algo que teria acontecido no passado sobre certas condições. Isso aqui, ele acaba entrando num futuro, porque você também vai usar o skulle ha, tá? Então, nesse caso, por exemplo, aqui, o jag skulle ha skrivit en bok. Eu teria escrito um livro se eu soubesse que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Então, sob certas condições, tá? Esses últimos 3 são mais avançados, são mais formais também. Para quem tá começando agora, pode confundir, por isso que eu falei para lá atrás, mas se você continua aqui, lindo, coraçãozinho pra você. E aí a gente encerra a nossa linha do tempo de verbos na voz ativa. Aí eu vou ter verbos na voz passiva. Vai mudar alguma coisa? Basicamente, a voz passiva vai seguir a mesma linha. Mas a forma que você traduz é um pouquinho diferente, tá? Porque aí é aquela situação de não é eu escrevo um livro, o livro foi escrito. Então, daí muda um pouquinho, entra em voz passiva, a tradução é diferente. Mas, de modo geral, é isso, gente, viu? Quase 20 minutos. Obrigada por assistirem. Me deem os seus feedbacks. Eu espero que vocês realmente tenham entendido. Se não ficou claro, me avisa, né? É importante que a gente tenha esse canal de comunicação bem aberto. Porque se você não entendeu, significa que eu não expliquei direito. Às vezes, eu falo que o sueco é difícil, mas o feedback de vocês me ajuda a entender quais pontos eu preciso melhorar para explicar esses assuntos para vocês, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me avise, tá bom? Obrigada, um beijo e até o próximo!